Fontes vedadas, entrou alguma novidade? Pessoa jurídica, continua proibido. Procedência estrangeira, continua proibido. Não é a nacionalidade, é a origem do recurso que não pode ser estrangeira. Muitos confundem aí. Procedência estrangeira continua proibido. Pessoa jurídica continua proibido. Permissionário de serviço público continua proibido, mas para a sua própria campanha, ele pode utilizar os seus recursos, fazer sua doação em autofinanciamento sem problema nenhum. Taxista, dono de banca de jornal, de revista, etc. Feirante, barraca de praia, eles podem normalmente utilizar seus recursos na sua própria campanha. Aí nós temos uma novidade. Uma novidade, primeiro, o impacto para nós, servidores da Justiça Eleitoral, pois agora a Justiça Eleitoral terá que oficiar até o dia 1º de setembro os poderes Executivo Federal, Estadual e Municipal, requisitando um arquivo com a identificação dos permissionários de serviço público. Então, esta é uma novidade que veio para tentar aumentar, ou pelo menos chegar um pouco mais perto da realidade, porque o TSE sempre disponibilizava, em toda a eleição, um arquivo com alguns permissionários de serviço público. Fica lá no site do TSE. Mas é muito difícil cercar essa questão como um todo. Com esta providência de oficiar-se já em setembro para alimentar esse banco de dados, isso vai fazer com que aqueles assessores e candidatos que não observarem, não entrevistarem bem o doador, vai cair lá na malha fina da Justiça Eleitoral, naqueles cruzamentos de dados. Então, se antes já apareciam permissionários surpresa, e eu nunca esqueço que um aluno me conta assim, mas professora, a gente caiu lá porque tinha doação de um taxista. Acredita que a gente perguntou para ele, quando recebemos a diligência constando que ele era permissionário, e ele falou para a gente que tinha esquecido que ele tinha sido taxista? Contem com isso. O mundo real é isso, a pessoa esquece que ela foi taxista. Então, façam de um jeito que essa entrevista e essas pesquisas que vocês vão fazer nos bancos de dados possa ser o mais precisa possível. Criptomoedas continua proibido, tanto para pagamento, como nós falamos nas telas anteriores, quanto para arrecadação. Agora, tem um reforço que a norma atualizadora trouxe. Recursos públicos não podem ser repassados entre candidatos e partidos que não estejam coligados na majoritária ou federados. Não existe mais coligação proporcional. Então, não podemos falar mais de candidato fazer doação para outro candidato de outro partido, ou partido fazer doação para candidato de outro partido, se ele não estiver coligado na majoritária ou se estiver federado. Então, a norma expressamente trouxe isso. Já era assim em 22? Já. Mudança nenhuma aí. A dúvida existia lá em 2020. Já foi superada, a norma já estabeleceu que isso de fato é proibido e agora está reforçado na nova resolução. Já que a gente está falando de recurso, entrada, recebimentos de valores, fontes vedadas, eu sempre falo para vocês que receber recursos de fontes vedadas ou de origem não identificadas não é problema nenhum. Mas, professora, você acabou de falar que não pode nada disso. Receber não é o problema. O problema é utilizar. Se forem utilizados, ainda que parcialmente, recursos oriundos de fontes vedadas ou dos RONES, que são os recursos de origem não identificadas, mesmo que durante a campanha seja providenciada
seja providenciado o recolhimento desse valor, seja providenciada a devolução, mesmo que aconteça isso, não vai eximir de desaprovação dessa conta, caso esse valor tenha sido utilizado, ainda que parcialmente. Então, a novidade, que não é novidade, mas apenas veio para a letra da norma, é que o fato de recolher o recurso recebido de forma equivocada durante a campanha, mesmo sem ser invocado lá pelos pareceristas nas diligências, durante a campanha, quando sua conta nem iniciou a análise ainda, se parte daquele valor tiver sido utilizado, não adianta achar que essa devolução vai corrigir o problema. Então, não pode utilizar. E para isso, tem que ter uma rigorosa e forte dedicação e atenção aos extratos bancários das contas o tempo inteiro. 4, 5 vezes por dia, assessores, candidatos, contadores, quem estiver administrando aquela campanha, administrador financeiro, administrando as entradas de recursos para não serem utilizados.